Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos a mais uma aula do nosso curso de Estatística Geral. Falaremos hoje sobre tipos de frequência. Tá? Então falaremos sobre a frequência simples ou absoluta, frequência acumulada, frequência relativa e a relativa acumulada, assim também como porcentagem. Tudo isso dentro de uma tabela de distribuição de frequência, que aí quem quiser ver o que é uma tabela de distribuição de frequência, vê os vídeos anteriores aí, a aula anterior que nós falamos sobre tabela de distribuição de frequência. Frequência simples, que também é chamada de absoluta, são os valores que realmente representam o número de dados da classe ou do dado de referência. Tá? Então, na frequência simples, eu vou simplesmente dizer a quantidade de dados daquele intervalo que eu estou considerando. Na frequência acumulada, como o próprio nome está dizendo, eu vou estar acumulando a frequência simples. Tá? Então ele diz assim, é o total das frequências de todos os valores inferiores do limite superior do intervalo de uma classe. Tá, ok? Então nós vamos representar a frequência acumulada pelo F maiúsculo e a frequência simples pelo F minúsculo. Quando eu for colocar na tabela, no exemplo, aí vocês vão entender melhor essa questão da acumulada, né? Porque eu vou estar somando todas as frequências simples do limite inferior. Aí a frequência relativa são os valores das razões entre a frequência simples e a frequência total. Então, para encontrar a frequência relativa, o que é que eu devo fazer? Vou fazer a divisão, né? A razão entre a frequência simples, que é a primeira, dividido pelo total. Tá? Então eu vou ver o tamanho da minha amostra, vou pegar a frequência simples e dividir pela quantidade de valores da minha amostra. A frequência acumulada relativa tem a mesma ideia da frequência acumulada simples. Né? Eu vou estar somando todas as frequências relativas anteriores. Tá? Então aí foi apenas uma introdução e a gente vai entender melhor vendo aqui esse exemplo. Então percebam que esse exercício nós já tratamos ele na aula em que falamos sobre tabela de distribuição de frequência por valor único. Tá? Então vamos trazer mais uma vez esse problema aí, porque agora nós vamos fazer a tabela completa, não apenas com a frequência simples. Então o problema diz o seguinte: um dado foi lançado 50 vezes e foram registrados os seguintes resultados. Então nós temos aí um dado foi lançado, né? Todo mundo sabe aqui, o dadinho, ele só tem essas possibilidades, né? A face voltada para cima pode ser a face 5, a face 4, né? O que é que aconteceu? O dado foi lançado e a pessoa foi tomando nota, né? Saiu 5, ele anotou aqui. Saiu 4, saiu 6, saiu 1 e foi tomando nota até chegar aqui no último valor. O dado foi lançado 50 vezes. Percebam que aqui não está em rol, né? Não está organizado. Então, como aqui nós temos valores apenas de 1 a 6, dá para fazer a contagem. Caso não tivermos vários números, então eu aconselho a colocar em rol, né? Em ordem. Construa uma distribuição de frequência sem intervalo de classe. Então vamos fazer aqui esse exercício para entender todas as frequências. Ok? Então, começando aqui, eu vou fazer o desenho da tabela, tá? Eu vou puxar, fazer aqui nesse espaço. Vou estar puxando aqui, tá ok? Aí eu vou colocar aqui a minha primeira coluna. Tá? Na primeira coluna eu vou colocar aqui os valores, né? A variável, né? A variável. Deixa eu colocar as outras colunas e depois eu coloco os nomes. Tá? Mais uma coluna aqui para a frequência simples. Outra coluna para a frequência simples acumulada. Outra coluna para a frequência relativa. Uma coluna para a frequência relativa acumulada. E essa outra coluna aqui eu vou deixar exclusiva para a porcentagem. E vou fechar aqui uma linha embaixo para colocarmos o total, tá? Tranquilo, deixa eu pegar agora aqui o lápis.
nós vamos ter cor preta. Ok. Então aqui, como eu falei antes, nós temos a variável. A variável que será o quê? A quantidade, o valor que a face é voltada para cima. Então nós só podemos ter aqui, ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Justamente os valores que quando eu lanço o dado foi anotado lá que está aqui no enunciado da questão. Ok? Aqui nós vamos colocar frequência simples, F pequeno. Frequência acumulada simples, F maiúsculo. Frequência relativa, F minúsculo com um R. E a frequência acumulada relativa, F maiúsculo com R. Tá? O R para indicar aqui que é relativa. E por fim, a porcentagem. Porcentagem. Ok? Aqui, frequência simples, frequência simples acumulada, frequência relativa, frequência relativa acumulada. Vou colocar o nome aqui para esse exemplo, tá? A gente entender o que é que eu estou falando, tá? Mas aí basta eu colocar aqui as letras que referenciam, tá? O que significa cada letra. E aqui embaixo eu vou colocar o total. Tranquilo? Primeiro passo, encontrar as frequências simples. Então, basta aqui, a frequência simples, a gente sabe que é o valor, a quantidade a qual o número 1, no caso aqui é o meu primeiro valor, o número 1 saiu no dado com a face do dado voltada para cima. Então, basta eu contar aqui, ó, o número 1 saiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes. Então, o número 1 saiu 10 vezes, sua frequência simples é 10. Tá? E aí eu vou contando. Número 2, o número 3, até chegar ao número 6. Eu anotei aqui antes e nós temos que o número 2, quando eu contar, ó, eu vou riscando até para que eu não possa confundir. Tá? Como eu não coloquei em rol, né? Mas o número 1, ele saiu 9 vezes. O número 3 saiu 8 vezes. O número 4 também saiu 9 vezes, com a face voltada para cima. O número 5 saiu 6 vezes. E o número 6, 8 vezes. Tá? Percebam que aqui ó, eu devo fazer sempre essa soma. Ó, 10 mais 9, 19. Mais 8, 27. Mais 9, 36. Mais 6, 42. Mais 8, 50. Essa soma tem que bater aqui com a quantidade de dados que eu tenho. Foi dita aqui no enunciado da questão. 50 dados. Ok? Então, se não der, significa que eu esqueci algum valor. Tranquilo? A frequência simples? Bem fácil. Frequência simples acumulada. Como eu devo fazer? Ó? Eu vou somar todas as anteriores. Tomando como referência aqui a minha frequência simples. Frequência acumulada simples. Então, antes do 10, existe alguma coisa? Não. Então, só repito aqui o 10. Ok? Então, 10. Só que agora aqui, ó, tomando o segundo valor aqui, que é a face 2, que eu tenho 9. Antes do 9 eu tenho 10. Então, eu somo 9 mais 10, 19. Agora o 8. Ó, 8 soma com o anterior. Mais 9, mais 10. Acumulada, eu venho acumulando todas as anteriores. Então, 9 mais 8 mais 10 é a mesma coisa de eu somar 9 mais 19, que é igual a 27. E assim eu vou fazendo. Ó, 9 mais 8 mais 9 mais 10, ou simplesmente 9 mais 27 igual a 36. 6 mais 36, 42. 8 mais 42, 50.
Aqui eu não coloco nada, ó, porque aqui vai sempre bater esse resultado, tá? Uma forma também de conferir. Nós temos aqui a frequência acumulada simples, ou frequência simples acumulada. Bem fácil. Frequência relativa. Aí diz lá que a frequência relativa vai ser a razão entre a frequência simples sobre o total, o tamanho da minha amostra. Então, eu vou ter aqui, ó, minha frequência simples para a face 1 vai ser 10 dividido pelo total, que é 50. Então, 10 dividido por 50 vai ser 0,2. Próximo, 9 dividido por 50, que é 0,18. Ok? O que eu vejo muito é que os alunos, como está aqui essas duas colunas muito próximas, eles costumam fazer a divisão da frequência acumulada. Aí começa com 10, começa certo, aí confunde. Em vez de pegar o 9, quer pegar aqui o 19. 19 dividido por 50, aí acaba errando. Tá? Eu vou fazer a divisão da frequência simples pelo total. Então aqui eu vou ter 8 dividido por 50, que é igual a 0,16. Aqui, 9 dividido por 50, que é igual a 0,18. 6 dividido por 50, que é igual a 0,12. E por fim, 8 dividido por 50, que é igual a 0,16. Ok? Então, a frequência relativa, quando eu somar aqui, ó, todos esses valores, eu tenho que ter como resultado 1. 0,20 mais 0,18 mais 0,16. Então, isso aqui dá 1. Aí você soma para ver se não faltou alguma coisa. Se der menor do que 1, a divisão aqui deve ter dado errado em algum ponto. Tá, ok? Então, é uma forma de conferir. E a frequência relativa acumulada leva a mesma ideia. Eu vou estar somando. Ó. Eu tenho alguma coisa antes do 0,20? Não. Então eu só repito. 0,20. Agora sim. 0,18 mais 0,20. 0,38. Certo? Agora, 0,16. Vou somar com as anteriores. Então 0,16 mais 0,38. Eu vou ter 0,54. Agora 0,18 mais 0,24, 54, 0,72. Próximo, 0,72 mais 0,12, isso vai dar 0,84. E por fim, 0,16 com 0,84 dá 1. Aqui não coloca nada e aqui eu tenho que bater da mesma forma com que eu fiz aqui na frequência simples. Tranquilo? Então, simples e acumulada e suas simples e relativa e suas frequências acumuladas ao lado. E a porcentagem? A porcentagem eu posso utilizar uma regra de 3, né? Eu posso fazer aqui, ó, eu tenho que 50 equivale a 100%, né? 50 lançamentos é o total de lançamentos. Aí, ó, para 1 foram 10 lançamentos. 10 lançamentos será X. Faz meio pelos extremos, eu terei 50 vezes x, 50x, vezes igual a 10 vezes 100, 1000. X será igual a 1000 dividido por 50, né? Ou 100 dividido por 5. Então, aqui eu teria que o x vai ser igual a 20%. Ok? Então, aqui a porcentagem, ó, 20%. Tá? Só que não precisa eu estar fazendo a regrinha de 3, a não ser que eu goste e queira fazer aqui a regra de 3 sempre, mas basta eu pegar aqui o valor da frequência relativa e multiplicar por 100. Vejam que 0,20 vezes 100 dá 20. 0,18 vezes 100, 18%. 0,16 vezes 100, 16%. 0,18 vezes 100, 18%, 0,12 vezes 100, 12%, e 0,16 vezes 100, 16%. O total aqui deve dar 100. Então, soma, e aí a gente vai ver que o total aqui na porcentagem, no final, eu coloco 100.
Tranquilo? Então aqui nós temos uma tabela de distribuição de frequência completinha, né? Com todas as frequências estudadas. E aí tem uma infinidade de explorações que podem ser feitas aí para interpretar essa tabela, né? E várias utilidades para ela em diversos campos, dos mais diversos possíveis a gente pode estar aplicando aí esse conteúdo, tá? E está necessitando dele. Tá? Então, com essa aula, nós concluímos a parte de tabelas. Tá? Realmente aqui a tabela de distribuição de frequência. Tá? A gente viu a simples e viu por classe e hoje as frequências. Na próxima aula, nós vamos falar sobre gráficos. Começar a parte de gráfico, definindo e mostrando quais são os tipos de gráficos que existem. Tá ok? Então, se esse vídeo aí foi interessante para você, possa se inscrever no canal para acompanhar as outras aulas que vamos estar postando aí, tá? ou que já estão no nosso canal. Tá ok? Obrigado e até o próximo encontro.